mais uma vez... Opa, diminuiu um pouquinho aqui o som. É mais uma vez com muita alegria que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos aqui, não só de corpo presente, mas também em sintonia, já que nós sabemos que existem aqueles irmãos que estão nos acompanhando aqui nas salas contíguas e também através da internet. Nós temos a oportunidade, mais uma vez, de refletir a respeito da diferença que faz na nossa vida nós termos encontrado o Espiritismo. A cada reflexão que nós tivermos oportunidade de trocar na casa espírita ou com base na leitura espírita, nós precisaremos sempre nos recordar que o Espiritismo diz respeito à nossa vida. E sempre que a mensagem parecer ficar um pouco distante da nossa vida, significa que nós ainda não buscamos o entendimento da maneira mais profunda, mais correta. A doutrina espírita vem no nosso dia a dia fazer com que nós estejamos mais fortalecidos, que nós possamos responder um pouco melhor aquelas perguntas que nos são feitas pelas circunstâncias que têm nos alcançado. Na noite de hoje, nós temos oportunidade de pensar a respeito da conquista da liberdade. Todos nós estamos, a todo momento, tendo que tomar decisões nas nossas vidas. Nós enfrentamos o período de ter que escolher a carreira, nós enfrentamos o período de ter que escolher o relacionamento, a vizinhança onde vai morar. E nós, frequentemente, temos também medo de termos tomado as decisões equivocadas. Então, falar a respeito das nossas decisões é uma coisa muito afastada do nosso dia a dia ou é uma coisa presente? Fora de dúvida, é algo presente. Todos nós estamos tendo que decidir a todo momento. E seria melhor se nós sempre pudéssemos selecionar aquilo que nos vai fazer melhor de verdade. Eleger para nós o que há de melhor na vida. Tomar a melhor decisão no momento oportuno. É o que nós queremos, não é? No entanto, para isso é preciso que nós tenhamos a liberdade verdadeira. E a liberdade, isso é algo que a gente vai precisar repetir bastante na noite de hoje. A liberdade verdadeira só vem através do discernimento e através do nosso autodomínio. Quando nós conseguirmos, enfim, domar as nossas tendências que ainda nos prejudicam e ter discernimento bastante para tomar as melhores decisões. Mas, afinal de contas, do que estamos falando? Vamos buscar o modelo de liberdade que a doutrina espírita nos oferece ao trazer de volta os relatos a respeito da vida de Jesus Cristo. Nós temos a obra Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que é uma obra maravilhosa. Eu tenho certeza que muitos irmãos presentes já tiveram a oportunidade de ler. Logo no início da obra, o espírito Humberto de Campos diz que entre milhares e milhares de relatos do mundo espiritual, ou seja, aqueles espíritos que desencarnaram, que têm um nome na história do surgimento do cristianismo na Terra, eles já estão na pátria espiritual e lá eles continuam falando de Jesus. E o espírito Humberto de Campos tem a oportunidade de entrevistar alguns desses espíritos, como o próprio Pedro, e tem a oportunidade de trazer para a gente esse relato. Olha que coisa preciosa o Espiritismo traz. Aqueles nomes que nós conhecemos do Antigo, do Novo Testamento, continuam a contar as suas histórias na pátria espiritual. E a obra de Humberto de Campos é uma dessas obras que traz um pouco dessa tradição que continua no plano espiritual e que nós temos oportunidade, então, de pensar a respeito delas. Nós vamos pensar especificamente agora no encontro de Jesus com Joana de Ângeles. Vamos lembrar da figura de Jesus como os Espíritos contam para nós, aquele que falava para as multidões, como nós temos hoje também um grupo formado aqui. Mas quando Jesus falava, não importava só o que ele dizia. O amor que ele sentia também ajudava a pacificar o ambiente. Nós estamos aqui num esforço coletivo, cada um de nós pensando em favor do bem, para que o ambiente seja um pouco melhor. Jesus, com a sua presença, conseguia fazê-lo. E vão dizer os espíritos que até as aves mais barulhentas, os pássaros mais barulhentos, faziam silêncio para ouvir Jesus falar. Tamanho era o amor que saía de Jesus em forma de luz e atingia todas aquelas pessoas. É essa figura quem Joana de Cusa vai buscar, na casa de Simão Pedro.
E lá ela vai dizer para Jesus que ela encontrava muita dificuldade no ambiente doméstico, porque ela já ouvira falar do cristianismo, mas, por outro lado, a sua família, principalmente o seu marido, que era intendente de Herodes, não queria seguir o cristianismo, porque ele seguia a religião da convenção. Ora, ele estava mais próximo dos deuses romanos, porque assim ele conseguia ficar perto daqueles homens do império, conseguia continuar no grupo sem precisar contrariar ninguém. Ou seja, ele utilizava da convenção, dizia que acreditava naquilo que os outros acreditavam, para que ele pudesse continuar aqueles laços de amizade. Em outros momentos, ele dizia que acreditava no Deus único dos judeus, para que ele também pudesse fazer os seus tratos comerciais com um lado e com o outro, sem precisar seguir crença nenhuma. Ele tinha a crença da convenção, de acordo com o momento. E Joana de Cusa começa a ficar muito incomodada com aquela situação e vai perguntar a Jesus se ela precisaria então deixar o ambiente doméstico, se ela precisaria deixar para trás aquele marido e seguir em frente. Quantos e quantos espíritas não vão encontrar dentro de casa dificuldade para continuar seguindo através do espiritismo? Vão encontrar os parentes, o companheiro ou a companheira, ou os filhos querendo seguir outras religiões e condenando o espiritismo. E já estiveram a ponto de deixar a família para seguir o espiritismo. E se tivesse oportunidade, e às vezes o fazemos na prece, perguntaria a Jesus o que fazer, como vai perguntar a Joana de Cusa. Então, Jesus vai explicar para Joana que as religiões do mundo são ainda as religiões da convenção, se referindo à crença daquele tempo. E vai dizer a Joana de Ângeles que todos os templos do mundo são templos de pedra, e que ele viera para edificar a obra de Deus no coração dos homens. E se ela quisesse seguir a Jesus, se ela quisesse segui-lo, não precisaria então abandonar toda a família e caminhar atrás dele. Ela poderia trabalhar e trabalhar a obra de Deus no coração dos seus familiares, voltar para casa e dar testemunho através do sacrifício do dia a dia, que é o que nos parece mais complicado, não é? Nós podemos falar do cristianismo às pessoas de fora, aos distantes, mas quando se trata de vivenciar as lições no nosso dia a dia, é que nós vamos começar a encontrar a dificuldade. Então Jesus nos orienta para seguirmos em direção à liberdade, quando ele diz que nós precisaremos sair das convenções para então tentarmos vivenciar de verdade os seus ensinamentos. É quando nós vamos começar a perceber do que vale o discernimento e a luz nas nossas vidas para que nós possamos mudar aquilo que nós somos. Vamos então observar nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Quem será livre de verdade? Será o indivíduo que pode escolher aquilo que faz bem para a sua saúde na hora de se alimentar, ou aquele que não consegue resistir ao primeiro brigadeiro que é oferecido? A gente costuma dizer que o sujeito livre de verdade é aquele que a gente chama de magro de ruim, né? Mas que na verdade a gente queria dizer magro de bom. É aquele que pode comer qualquer porcaria que o corpo não vai denunciar de imediato que ele está comendo a mais. E a gente costuma dizer que são esses os privilegiados, né? Olha, fulano é magro de ruim, ele pode comer qualquer coisa que não tem nenhum problema. Só que aí está um grande equívoco, nós sabemos. Porque mesmo que o corpo não apresente o sobrepeso, o acúmulo daquela alimentação que não é adequada pode desenvolver uma série de doenças. E quando não se manifesta uma doença que venha a prejudicar o dia a dia, no mínimo o sujeito fica com menos disposição, porque não se alimenta da maneira adequada. Ele tem uma preguiça, um cansaço do corpo físico, justamente porque ele se alimenta mal e fica crente que está abafando, né? Então, qual será de verdade a liberdade? Qual será o sujeito livre? É aquele que consegue resistir àquilo que não faz bem, para que ele possa fazer a escolha daquilo que vai fazer com que ele se sinta melhor. É difícil a gente pensar em abuso agora, assim, tão perto do início do ano, quando na virada, cada um de nós foi lá na ceia do Ano Novo e tirou só uma folhinha de alface, colocou um pedacinho, para aqueles que comem carne, colocou só um pedacinho lá do galináceo, né, do peru, do frango, e conseguiu se servir só de um pouquinho de ervilha ou de lentilha para aqueles que seguem a tradição.
Todos nós fizemos isso, não foi? A gente ficou só no necessário para a alimentação, ninguém cometeu nenhum abuso. Mas vai que um primo de vocês tenha feito isso, né? Um conhecido, alguém que não está aqui no salão agora, tenha cometido esse abuso. Quais são as consequências do abuso, nós já sabemos. A gente come demais, percebe que já passou do ponto, mas aí alguém vem e traz o pudim ainda não tinha provado, e a gente vai comer só um pedacinho do pudim. Aí quando acaba o pudim, vem alguém com brigadeirão. Se eu não comer vai ser uma desfeita, né? Dá até briga na família, porque eu comi o pudim e vou ter que experimentar também o brigadeirão que outra pessoa fez. E aí o nosso corpo vai dizendo, já basta, mas a gente continua. O que naturalmente vai acontecer depois, ou a gente vai começar o ano já com sentimento de culpa, porque vai ter que fazer uma dieta mais rigorosa, e às vezes vem o mal-estar do corpo. E a gente pensa assim, olha a dor, que coisa ruim. A dor na barriga, a dor no estômago, quando na verdade a dor é o que vai nos orientar e dizer que nós cometemos um excesso, para que da próxima vez a gente possa se orientar bem. Todos nós conhecemos um pouco desse abuso do campo da alimentação. E, no entanto, muitas das vezes nós vamos lá e cometemos novamente a falta. Nós repetimos e repetimos, porque mesmo quando nós já temos a clareza de qual é o alimento que faz bem, em qual quantidade, nós às vezes ainda não nos educamos. E é importante falar de educação, como a fixação dos bons hábitos. Todos nós temos hábitos. Alguns hábitos são bons, outros hábitos não são tão bons. Como é que a gente faz para que a gente possa, então, se libertar dos hábitos negativos? Nós temos que criar bons hábitos para poder substituí-los. E os hábitos não são coisas distantes da nossa realidade. Acordar cedo, por exemplo, é um hábito. Dormir tarde demais é também um hábito. Como é que a gente consegue desenvolver o hábito de acordar cedo? A gente tem que lutar contra o hábito de dormir tarde demais. Então a gente vai substituindo uma coisa que a gente sabe que não nos faz bem por outra que a gente sabe que vai ser melhor para nós. E é assim que a gente vai começando a utilizar o nosso discernimento. Mas vamos falar de liberdade também em outras áreas, como na área, por exemplo, da afetividade. Existe, nesse momento, uma crença de que a mulher precisa sair do domínio masculino e que ela pode se emancipar. Uma ideia maravilhosa, que muitas das vezes é descambada por um caminho não tão feliz, que é a ideia de que a mulher ela deve sair por aí com a liberdade de se relacionar com quantos ela quiser, porque o homem também teria esse direito. E aí nós vamos cada vez mais observar que os relacionamentos são aqueles laços que não amarram. Como o cadastro da criança que ainda não sabe amarrar, que dá 2 passos e já solta. É um vínculo que não é um vínculo durável. E com o passar de um relacionamento por outro, cada vez mais nós vamos nos barateando, exigindo menos. O Chico Buarque retratou numa música chamada Folhetim, uma voz supostamente feminina, que vai dizer, se acaso me quiseres, sou daquelas mulheres que só dizem sim. Eu podia até cantar, mas eu vou privar vocês desse sofrimento. E aí, a moça na música continua dizendo, sou daquelas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. Ou seja, não precisa de grandes coisas para poder conquistá-la. E ela continua dizendo, se tiveres renda, né, se tiveres um pouquinho de dinheiro, aceita uma prenda. Olha, uma prenda não é nem um presente, né? Uma prenda é um balão de parque que a gente acerta lá a boca do palhaço e ganha. Um ursinho que nem é de pelúcia. E continua a dizer, agora eu me perdi, como é que é? Aceita uma prenda, ou qualquer coisa assim, como uma pedra falsa, um sonho de valsa, um corte de cetim. Olha quanta gente conhece Chico Buarque aqui, viu? Agora a gente vai cantar essa música no futuro, mas já pensando um pouquinho nessa posição, que parece ser uma posição de liberdade. Olha, se o homem pode, a mulher também pode. Mas acaba virando uma posição de sujeição, porque coloca a personagem da música como sujeita a estar disponível para qualquer relacionamento, mesmo aqueles nos quais ela sabe que não vai tirar boas coisas para o seu futuro, para o seu crescimento, para que se torne cada vez mais nobre. Então, onde é que estaria a liberdade? Seria em não repetir o modelo masculino.
seria a liberdade para poder escolher qual é o relacionamento que lhe tornaria nobre. Agora, a gente vai dizer que isso serve somente para as mulheres? Obviamente que não. É necessário que a gente também retome essa ideia da liberdade masculina. Muitos homens acham que são privilegiados porque há uma certa licenciosidade social que não permite, de maneira formal, mas tem mais tolerância para o homem que se aventura em vários relacionamentos. E chega até a dizer, isso é comum, é da natureza do homem. E alguns vão achar que isso é sinônimo de liberdade. Mas vamos avaliar se realmente é liberdade. Quando o sujeito é questionado, ele diz assim, eu não posso resistir. E outros vão dizer assim, na linguagem mais popular, os homens não resistem a qualquer rabo de saia. E se o sujeito não resiste, na visão dos outros e na própria visão dele, se ele não consegue resistir, significa que ele é livre ou que ele é escravo de si mesmo? Porque, naturalmente, cada vez que o sujeito não conseguir tomar uma outra posição, que ele consiga fazer uma outra escolha para ele, porque ele se sente arrastado pelaquela influência, não há liberdade nenhuma. Há uma escravidão. E a escravidão do pior tipo possível. É quando nós somos escravos de nós mesmos. Porque a partir daí o que vai surgir é o conflito de consciência. O indivíduo deixa de acreditar nele mesmo. Porque ele se vê frágil demais para tomar a atitude correta, quando ele já sabe que existe uma outra atitude que é equivocada e ele marcha por esse caminho. Naturalmente, cada um de nós traz a sede pelo desenvolvimento dos valores que nos faz bem de verdade. Nós queremos, por exemplo, exercitar a autoconfiança, mas a autoconfiança não vai se desenvolver se nós não tivermos esse controle, porque nós vamos nos ver vítimas da situação em vez daqueles que têm a possibilidade de decidir pelo que é melhor no seu futuro. E aí muitos indivíduos vão começar a desenvolver valores importantes no seio da família. O sujeito já sabe que é importante que ele chegue em casa mais cedo para acompanhar a lição das crianças, para fazer companhia e ajudar nas tarefas domésticas. Mas no meio do caminho, ele acaba se desviando da rota, porque ele não tem forças, ele não se vê forte bastante para resistir. E aí ele começa até, às vezes, a adquirir um discurso de que ele faz isso porque ele quer, mas o conflito da consciência continua. E muitas das vezes nós já temos aprendido, os conflitos que estão no nosso campo mental, eles vão repercutindo no nosso corpo físico, porque nós somos uma grande ligação. O espírito, o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, e o nosso corpo físico. Os conflitos que nós vamos guardando vão tirando aos pouquinhos a nossa paz, aquela paz que a gente precisa para tomar as melhores decisões no dia a dia. A paz que a gente precisa, às vezes, até para colocar uma maçaneta lá da porta dos fundos que está fora do lugar. Às vezes a gente passa tempos e tempos na nossa vida sem tirar um obstáculo no nosso ambiente doméstico. A gente olha para ele e diz, eu tenho que consertar. Aquela lâmpada está queimada já faz tempo, mas a gente não encontra a paz psicológica para ir lá e trocar a lâmpada, porque a nossa cabeça está sempre amontoada com esses conflitos, os conflitos da falta da nossa liberdade. Então, seria melhor que o sujeito continuasse a se servir de qualquer coisa, tentando matar uma fome que nunca vai acabar, ou que ele educasse, então, um apetite. Fora de dúvida, a educação do apetite é o primeiro passo para que a gente tenha a liberdade para se alimentar. A educação dos nossos instintos, dos nossos desejos, também da área da sensualidade, precisa vir primeiro, para que depois a gente consiga fazer as melhores escolhas. Não só escolher, então, o relacionamento que te faz mais nobre, mas, sobretudo, poder estar nobre em qualquer relacionamento. E é essa lição que Jesus vai transmitir nessa ocasião para Joana de Cusa. Ela não precisaria sair do lar para seguir o caminho do Cristo, desde que ela se mantivesse nobre e fiéis aos princípios do cristianismo, que seriam aqueles que ajudariam a Joana de Cusa, como ajudaram, para que ela continuasse seguindo em frente na obra cristã e no fim da vida, de acordo com o espírito Humberto de Campos, ela pudesse ser acolhida pelo próprio Cristo. Um benefício maravilhoso que nós também queremos para nós, mas precisaremos escolher o caminho que Joana de Cusa escolheu,
o caminho do autodomínio, o caminho do discernimento, para então poder ter a liberdade verdadeira. Nós também queremos essa liberdade para escolher e conseguir se manter naquele emprego que nos ajuda, para a gente conseguir se manter no grupo de estudo da Casa Espírita, que tem nos ajudado também a digerir diversos conflitos que nós temos, a nos manter num ambiente de paz pelo menos uma vez na semana. Mas para se manter num grupo, para se manter no nosso ambiente de trabalho, nós precisaremos também domar as nossas más inclinações, exercitando, por exemplo, a indulgência. Porque muitas das vezes nós temos dificuldade para conseguir o emprego, e quando a gente consegue, encontra lá aquele patrão autoritário, aquele que te vigia demais, e porque ele vigia demais, a gente já começa, às vezes, até criar o hábito de que ele está nos vigiando, ele nem está. O sujeito passa no corredor, ó, já está me vigiando. Se a gente chega e ele olha para o relógio, está vendo a hora que eu cheguei. Às vezes nem era, estava vendo se já colocou no horário de verão. Mas a gente vai criando essa cisma, e dentro de nós, esse hábito de vigiar o outro e não querer ser vigiado, vai fazer com que a gente fuja daquela oportunidade de emprego. Então a gente já não tem mais liberdade de escolher nem para a gente qual é o emprego que faz bem, porque as nossas más tendências fazem com que a gente saia pulando de galho em galho. E aí o que vai encontrar quando nós temos algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, nós mudamos de emprego? Nós vamos encontrar um chefe bem semelhante no próximo emprego. E quando não é um chefe, é um colega de trabalho. E quando não é alguém autoritário no emprego, vai ser o síndico do condomínio. Ou nós vamos encontrar esse desafio em outra parte, porque ele não está fora de nós, mas está dentro. E aí a gente vai dizer, às vezes, eu não dou sorte com relacionamento. Eu vou passando de um para o outro, encontro os mesmos problemas. E a gente demora a se dar conta que o problema não está nos relacionamentos, mas está dentro de nós. E nós encontramos aquela prova porque nós ainda precisamos dela. Vamos então tentar pensar como é que a nossa vida pode ser melhor se nós conseguirmos, por exemplo, exercitar dentro de nós a tolerância. Vocês recordam do caso da moça que estava no aeroporto e ela estava lá importunada com muitos pensamentos do dia a dia, as cobranças no ambiente de trabalho, os problemas na família. Então, para ela se distrair enquanto o voo não chegava, ela resolveu comprar uma revista, um pacote de biscoitos e colocou tudo dentro de uma bolsa. Então ela senta no avião, na sala, esperando ainda o momento do embarque, e senta do lado dela um senhor. Ela coloca a bolsa entre os dois, porque ela já não queria mesmo muito contato. E aí, em seguida, ela vai reparar que o sujeito pegou um livro, ela abriu a sua revista, e ela passava as folhas da revista, ele passava dos livros, e aí ele vai e apanha um biscoito no pacote. Tinha um pacote colocado entre os dois. E ela olha aquilo e acha um absurdo. O meu biscoito, esse sujeito está comendo o meu biscoito, na minha frente, sem me pedir, mas ela estava numa situação de tanta perturbação que ela não quis discutir. Então ela pegou lá o biscoito, e o sujeito passava uma página, pegava outro biscoito. Ela passava uma página, pegava outro biscoito. E o sujeito lia tranquilamente, ela achava mais que cínico. Ele está ali tranquilo, comendo biscoito, o meu biscoito, e ela já não conseguia ler, ela passava as páginas, mas era só para fingir que ela estava lendo ainda. E o sujeito pegava um biscoito, ela pegava outro, ela olhava para ele, encarava o sujeito, mas ele nem estava aí. Até que chega um momento que só sobrou um biscoito no pacote. Aí ela pensou, ele não vai ser capaz de fazer isso, não vai ter essa cara de pau. Então o sujeito leva a mão até o pacote do biscoito, pega o último, parte no meio e oferece a metade para ela. Bastou. Ela queria falar, mas ficou com aquele nó na garganta, tão desequilibrada, que saiu destrambelhada e embarcou no avião. Não conseguiu, no meio daquela raiva, direcionar uma palavra sequer. E aí ela se acomoda no avião, coloca o pacote, guarda a revista, e quando ela vai guardar a revista, o que ela descobre? O pacote de biscoito dela estava lá intacto. Ela que comeu o biscoito do outro. Mas já não havia tempo de pedir desculpa. O problema já estava feito. Ela ficou morrendo de vergonha. Mas o que podia fazer naquele momento? Começou a perceber que a sua atitude foi equivocada,
porque não houve a tolerância que faria com que ela examinasse melhor a questão. Mas o que nós vamos observar de interessante nesse caso é que os dois achavam que estavam passando pela mesma prova. Ele sabia que o biscoito era dele e ela pensava que o biscoito era dela. A atitude dele foi a atitude da maior tranquilidade. Não se exaltou, afinal de contas ela podia estar com mais fome, ela podia estar distraída, ela podia... Tem gente rindo ainda, eu estou com vontade de rir também, vocês me desculpem. Ela foi percebendo, então... Perdão, tá vendo? Vamos voltar. A gente está falando das diferenças das atitudes dos dois, não é isso? Viu? Vocês estão prestando atenção. Era um teste só. Mas então a gente vai descobrir que diante da mesma circunstância, uma pessoa pode passar completamente tranquila, examinar a melhor escolha, e a outra vai ser domada pelas suas más inclinações. Antes de escolher o que é melhor, já vai estar agindo pelo impulso, pela intolerância. O sujeito continuou tranquilo e ela ficou completamente transtornada. E agora como é que faz? Depois que a gente já tomou a atitude equivocada e não dá mais para voltar lá atrás, Jesus nos ensinou que é o amor que vai cobrir a multidão dos pecados. Então nós vamos compensar o mal que já foi feito, fazendo o bem que for possível fazer no futuro. Mas nós precisaremos também exercitar a nossa tolerância, para nós não cairmos nos juízos equivocados. Se nós pudermos observar esse movimento que volta a acontecer aqui no nosso estado, mas também em outras capitais, em que a população vai para a rua e que existem acusações de todas as partes, nós vamos perceber que falta bastante tolerância, que existem juízos que são feitos de maneira muito precipitada. É um grupo que se veste de manifestante que acusa a imprensa. É a imprensa que acusa a polícia que acusa o manifestante, como se fossem times de futebol diferentes, cada um vestisse uma camisa e tivesse que defender um lado, uma posição. Quando nós temos que defender os princípios éticos, a humanidade, o bem comum. Mas nós só vamos conseguir fazer uma análise bem sensata quando houver a tolerância. Quando nós aprendermos a trocar o nosso jugo pelo jugo leve que Jesus nos ensina. Quando nós compreendermos um pouco melhor o que leva o outro a cometer esse ou aquele erro. E para fazer isso, a gente precisa aprender a não reagir de pronto. Os animais, as feras, são aqueles que quando a gente pisa no pé, ele rosna, né? Às vezes morde. Nós, como seres humanos, precisamos aprender a não rosnar de imediato quando alguém pisa no nosso pé. A não revidar de imediato. Quando a gente vai olhar bem, às vezes a pessoa estava tão atrapalhada com sacola, com peso, que simplesmente não viu. E se a gente revidar de pronto, não vai dar tempo de fazer essa análise. Tudo isso nós dizemos para provocar essa reflexão de que o autodomínio é um fator importantíssimo para a tal da liberdade que nós estamos tanto perseguindo na nossa vida. Porque sem esse autocontrole, nós estaremos sempre à mercê dos nossos instintos mais básicos, na escolha da alimentação, no nosso desempenho nos nossos relacionamentos e também nas questões mais pequenas do cotidiano da nossa vida. O que nós temos para nos inspirar, então, no caminho, que possa fazer com que o nosso amanhã seja melhor do que o hoje, é enxergar a liberdade de Jesus. Enxergar como é que agia um espírito verdadeiramente livre das convenções. Um espírito livre do pensamento daquela época e também livre, ao mesmo tempo, dos próprios instintos da carne. Os instintos que o corpo nos traz como proposta de melhoria. Vamos então visitar, por exemplo, Jesus, no caso em que lhe apresentam a mulher adúltera. Nós já ouvimos várias vezes essa narrativa, não é? Vamos visitá-la uma vez mais, tendo como perspectiva essa distinção de quem segue pela convenção, de quem é livre para pensar de outra maneira. O ambiente estava calmo, silencioso, como aqui a casa espírita. Então chega aquela multidão arrastando uma mulher. Aquela mulher é apresentada para Jesus já com a fala hipócrita dos judeus, de alguns judeus daquele tempo. Queriam dizer mestre, e chamando Jesus já de mestre com uma atitude hipócrita.
essa mulher fora apanhada no próprio ato do adultério. A lei de Moisés diz que essas devem ser apedrejadas. E tu, mestre, o que dizes? Naturalmente, um de nós, principalmente eu, deixa eu me colocar nessa posição, ainda tomado por esse instinto de reação, se eu soubesse a resposta, eu já ia falar de pronto. Mas Jesus continuou a rabiscar na areia, sem dar muita atenção àquele alvoroço todo que se formava. E o ambiente começou então a se fazer mais silencioso. E como alguns homens então insistiram, o que Jesus vai responder? Essa nós trazemos de cor, não é? Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Naquele momento, o que se desenhava contra Jesus era uma grande armadilha. Hoje nós já sabemos. Naquele tempo, já não eram mais os judeus, o sinédrio, o conjunto dos fariseus, que podia decidir a sorte daquela mulher. Ele já não tinha mais aquela autonomia, porque quem julgava era o império. Então, o que se apresentava naquele momento? Uma grande cilada. Se Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, segundo a lei de Moisés, ele estaria comprometido com o Império Romano, porque ele não tinha o poder de decidir. E se, por outro lado, ele dissesse que ela deveria ser liberada, quem ia ficar muito irritado com aquela decisão eram os seguidores da lei antiga de Moisés. Então, qualquer homem que estivesse naquele momento preso às convenções daquele tempo, fora de dúvida, só teria duas alternativas: ir com a lei de Moisés ou ir com as leis do império, e cairia naquela armadilha que foi colocada. Naquele tempo, os judeus achavam que Jesus não ia ter alternativa, porque eles acreditavam, ou melhor, eles não sabiam que Jesus era um espírito verdadeiramente livre. E que ele podia, através de uma lição que fica para nós diante da eternidade, sair daquela situação de embaraço, que só era embaraçosa para quem pensasse conforme o pensamento daquele tempo. Nós precisaremos, então, cada vez mais enxergar em Jesus o homem livre, o homem que nos convida à liberdade verdadeira, para que nós possamos retirar o equívoco que nos faz acreditar que escolher ser cristão é escolher o caminho do sofrimento. Quando nós estamos numa religião, nós somos presos, nós estamos amordaçados, nós nos transformamos em pessoas dogmáticas. Há o pensamento ainda corrente de que para ser espírita, às vezes é preciso abaixar a cabeça assim de lado, caminhar com tristeza. Isso não é verdade. Jesus mesmo foi quem disse ao apóstolo Bartolomeu, a gente lembra dos 12 e às vezes esquece do pobre Bartolomeu. Mas o Bartolomeu, ele se encantava já com a doutrina que falava do reino dos céus, mas ele estava sempre triste. E numa tarde, Jesus vai conversar com ele para dizer que se a boa nova era realmente tudo o que ela anunciava ser, o anúncio de que o reino dos céus estava próximo, claro, porque está nos nossos corações, o anúncio da vida nova, que trouxe esperança àqueles que sofriam, ele não poderia ser seguidor do cristianismo e se conservar naquela situação de tristeza profunda. Então é um equívoco que nós precisamos desfazer. Fazer a escolha por ser cristão significa fazer a escolha pela liberdade, de tomar aquelas ações que vão fazer mais diferença para a nossa melhoria de cada dia, para que a gente escolha o caminho mais alegre, ainda que seja um caminho que nos traz alguns fatores ainda que vão dificultar a nossa caminhada, que nos traz obstáculos, que nos traz provas. Mas nós seremos livres para conseguir enfrentar essa prova e teremos sempre ao nosso lado a misericórdia divina. Então nós precisamos, para sermos livres, desenvolver esse pensamento de que seguir ao Cristo é optar de verdade pela felicidade futura, nos desvencilhando dos equívocos nos quais nos jogam as nossas dificuldades ainda do passado. Significa, então, que nós vamos combater as nossas más inclinações para seguirmos adiante, procurando cada vez mais um caminho feliz. E é assim que nós vamos nos encontrar novamente com Jesus, percebendo que Ele nos deu o exemplo de quem marchava de maneira livre, distante do pensamento da época.
O que as amigas de Joana de Cusa poderiam dizer a ela naquele tempo? Como assim, Joana? Você vai largar o seu marido, tendo a possibilidade de desfrutar de tanto conforto na sua casa, dos divertimentos da sociedade daquele tempo, para seguir um nazareno? Essas seriam as mulheres daquele tempo. Hoje, talvez, a gente pudesse dar conselhos diferentes. A gente vai dizer, você vai ficar com esse marido que manda em você? Sai logo de casa. Esse sujeito quer que você faça tudo do jeito que ele pensa? Não, isso já ficou no passado. Procura outro caminho, você vai encontrar alguém melhor do que ele. Tem um monte de gente aí, ó, assim, ó, fervilhando na esquina. Você vai continuar com esse sujeito? São essas sortes de conselhos que nós ainda escutamos. E para que nós não possamos dar ouvidos a esses conselhos, o que a gente precisa fazer? Buscar a liberdade. Nem esse pensamento corrente do tempo, nem as nossas más inclinações, mas a reflexão mais profunda daquilo que pode realmente nos fazer pessoas melhores no nosso dia a dia. É muito comum que as crianças cheguem em casa se queixando de que tiveram uma briga na escola. Normalmente uma criança menorzinha que vai dizer que tem um maior que persegue na hora do recreio, na hora da saída, e chega lá o Pedrinho em casa e vai dizer, olha, tem um coleguinha que me bate todo dia. Aí o pai, mesmo quando iniciado no cristianismo, vai dizer para o filho, então eu vou te colocar numa academia de artes marciais, porque você vai ter que aprender a se defender. Ou você faz assim, ou dá um soco assado, ou você corre, ou você... Mas sempre buscando alternativas para revidar a agressão. Porque não enxerga ainda que, em se fazer cristão, ele pode utilizar outros artifícios. Mas será que Jesus ensina alguma maneira de sair de uma circunstância como essa? Nós temos que ter a convicção no nosso dia a dia que sim. Que não existe nenhuma dificuldade para a qual nós não vamos encontrar resposta no Evangelho. E às vezes, enquanto o pai está lá na sala matutando, como é que ele vai ensinar o filho a autodefesa? Entra o filho e o amiguinho, já fizeram até as pazes. Já resolveram. Mas como é que eles resolveram? Criando um laço de afeto que se sobrepõe àquela briguinha que já passou. E Jesus nos ensina que é através do amor que nós podemos conquistar os nossos irmãos. E nos ensina a fazer as pazes com o nosso inimigo enquanto nós temos oportunidade de fazê-lo. Ou não ensina? Então, naturalmente, nós vamos precisar buscar essa reflexão. E aí qual poderia ser uma atitude renovada? A atitude realmente do homem livre. Seria a atitude de ajudar o filho quando ele tem dificuldade de fazer as pazes com o coleguinha sozinho. Encontra uma alternativa, uma coisa que vocês dois gostem de fazer e chama o colega para fazer. Mas ainda assim eu tenho medo, pai, sei lá. Então o pai pode buscar um domingo e levar os dois para passear. 2 meninos, dá uma bola, está tudo certo. Eles vão criar ali de novo uma relação de amizade. E se for mais difícil, que tenha mais empenho, mas que não abandone a certeza de que o caminho de Jesus, o caminho do amor, é aquele que, fora de dúvida, vai nos fazer pessoas mais felizes, pessoas melhores. Porque, do contrário, nós estaremos enxergando uma luzinha distante, mas não vai ser o bastante para que o nosso discernimento funcione. Jesus nos disse que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E muitas pessoas confundem que isso significa só estudar, ler. Significa só o conhecimento da palavra, da letra que é morta. Só que na sequência desse diálogo, os judeus lá no Evangelho de João vão questionar Jesus e dizer, ora, nós somos filhos de Abraão, então todos nós já somos livres. Como é que você está prometendo uma coisa que nós já temos, que é a liberdade? E é então que Jesus vai ensiná-los que aqueles que ainda cometem equívocos, na linguagem da época, pecados, são, na verdade, escravos. Escravos deles próprios. Então, só o conhecimento não é o bastante. É preciso que ele venha acompanhado da prática. E como é que a gente lê e consegue executar? Vejamos se isso não é um problema que se apresenta para nós a cada dia. As pessoas dizem assim, olha, você tem que ser perfeito porque é espírita. Mas como assim?
Ou nós cobramos perfeição dos outros porque são espíritas. No grupo de estudo, às vezes, nós estamos reunidos com colegas dentro da casa espírita e nós olhamos uns para os outros e pensamos, a gente está aprendendo tanta coisa boa, por que é que a nossa atitude não muda assim de imediato? Porque tudo depende de tempo, de esforço e de domar as nossas más inclinações para fazermos as melhores escolhas. Porque o discernimento, ele só existe por completo quando nós nos desembaraçamos das nossas más tendências. Porque, do contrário, não adianta ler 800 livros que falem da saúde. A gente sempre vai comer o brigadeiro a mais. E ainda fazemos com culpa, não é isso? Ainda fazemos com remorso. Por que muitas das vezes a gente já sabe que é errado e ainda assim faz? Não bastou o conhecimento da informação. É necessário que a gente tente a cada dia combater o excesso, até que o excesso já não faça mais parte da nossa conduta diária. Então, toda essa reflexão, esse conjunto de ideias, é para que a gente perceba como é que é importante que a gente tente exercitar no nosso dia a dia o desenvolvimento dos hábitos que são positivos. E isso é igual à educação. A educação é, naturalmente, o discernimento e a fixação dos bons hábitos, aqueles que vão poder de verdade fazer diferença na nossa vida. E assim nós vamos conseguir marchar cada vez mais distante das convenções, não mais fazer aquilo que o outro espera de nós, mas aquilo que nós já reconhecemos como sendo o melhor. O que costuma acontecer com aqueles que vão junto com as convenções? O marido de Joana de Cusa, em um determinado momento, é abandonado à falência. Ele não criou laços de amizade verdadeira, ele criou laços de convenção. E o laço da convenção só vai até o momento que está todo mundo ganhando. Depois, aquele laço é cortado. E o que nós vamos encontrar no nosso dia a dia? Se estivermos só pensando em sermos admirados, em obter reconhecimento. Algumas pesquisas da área de psicologia têm mostrado que muitos seres humanos têm sido guiados pela necessidade do reconhecimento dos outros. Na escolha da carreira, não escolhem aquilo para o qual têm aptidão, ou aquela área em que vai ter a possibilidade de aprender o que não sabe ainda, mas escolhe justamente aquele emprego que é valorizado pelos outros. Buscam o reconhecimento social. Mas por que nós buscamos a admiração dos outros, de fora para dentro? Porque nós não gostamos ainda de nós mesmos. E vamos tentar compensar esse não gostar de nós mesmos com a admiração que venha de fora para dentro, para tentar preencher esse vazio, que de verdade, desse modo, jamais vai ser preenchido. Há o relato de um cachorro que entrou num certo dia no açougue com um papel na boca. E o dono do açougue já estava muito habituado a que entrasse os cães lá. Então, naturalmente, ele vai colocar aquele cachorro para fora. Mas o cachorro entrou de novo. E ele colocou o cachorro para fora. Na terceira vez que o cachorro entrou, ele fez questão de sair do balcão e chegou perto do cão. E ele identificou que ele tinha um papel na boca. E quando ele pegou aquele papel, lá dentro tinha um bilhete com dinheiro. E quando ele foi ler o bilhete, estava dito lá: por favor, me mande 2 quilos de linguiça e 2 quilos de alcatra e o dinheiro, com o cálculo e o troco. Ele achou aquilo muito estranho, mas o que ele ia fazer? Vamos ver o que acontece. Foi lá, separou a mercadoria, colocou o troco de volta no papel e colocou o troco dentro da sacola, a sacola no chão. O cachorro pegou a sacola com a boca e ele ficou muito interessado naquilo. Já estava quase na hora de fechar o açougue, ele pensou, eu vou fechar mais cedo e vou ver para onde esse cachorro vai. E aí ele fecha rapidamente e segue o cachorro. O cachorro fica sobre as 2 patas, perto do sinal de trânsito, do semáforo, e aperta o botão para o sinal ficar fechado. Ele, não é possível. Cachorro, não estou vendo isso. Tem alguma coisa errada. Ele olha para um lado e para o outro para ver se tem alguém vendo a mesma coisa. Mas a rua estava deserta, o cachorro esperou o sinal ficar vermelho, os veículos pararam, o cachorro atravessou a rua e ele foi atrás. Depois de 100 metros, o cachorro para num ponto de ônibus. Não é possível que o cachorro vai pegar o ônibus.
E ele fica lá. E aí, quando o ônibus vem, o cachorro embarca e dá o dinheiro da passagem. E o homem fala, não é possível, eu vou ter que entrar também. E entra no ônibus para saber até onde aquele cachorro ia. E o cachorro segue a viagem por mais alguns quarteirões, e quando chega num certo ponto da rua, o cachorro fica sobre duas patas novamente e aperta o botão para o ônibus parar. Então, não é possível. Eu preciso ter um cachorro desse. Aliás, quem quiser, a gente coloca na página lá da Casa Espírita quando esse cachorro tiver filhote. Mas aí a viagem seguiu. O cachorro desce do ônibus e o sujeito curioso desce atrás dele. E aí o cachorro espera mais uma vez o sinal ficar vermelho, atravessa a rua e lá vai o homem atrás do cachorro. Quando chega numa certa casa, o cachorro vai repousar a sacola no chão. Fica diante do portão e faz uma expressão de decepção. Abaixa a cabeça. E o homem de longe acompanhando tudo aquilo para saber no que ia dar. Então o cachorro deixa a sacola lá e sai correndo pela lateral da casa latindo. Mas ninguém aparecia. O cachorro volta e arranha o portão, mas ninguém aparece. Então ele segue até a janela próxima e começa a pular e latir, mas ninguém atendia. E o homem fica pensando, será que o cachorro está na casa certa? Ele fez tudo isso, será que ele errar logo a casa? Mas depois de alguns instantes, sai um homem de dentro da casa, extremamente irritado, e pega um jornal para bater no cachorro, e o cachorro entra pela casa. E aí o sujeito achou aquilo um desaforo. Mas não é possível, meu amigo, você me desculpa, mas eu tenho que falar. Seu cachorro foi no meu açougue, ele comprou a carne no açougue, ele entrou no ônibus sozinho, ele esperou o sinal ficar vermelho e tanta gente sai atravessando sem esperar o sinal ficar vermelho. Ele fez tudo isso certo, o senhor ainda briga com ele? Ah, é porque esse gênio esqueceu a chave de casa de novo. Então, o que nós vamos acompanhar na nossa vida se nós prestarmos atenção? Se nós fizermos tudo apenas para agradar os outros, nós podemos nos decepcionar. Se aquele cachorro não voltasse mais para a rua porque o dono dele brigou com ele, ele não ia mais se mover. Porque esperando sempre o reconhecimento do outro, ele estaria fadado à tristeza. Todos nós precisaremos também refletir, no momento em que nós estivermos em contato com a ingratidão, se nós estamos fazendo aquilo porque nós sabemos que é o certo, ou se nós estamos fazendo para que o outro diga obrigado, para que os outros possam bater palma, para que os outros possam aprovar a nossa atitude. E se nós não conseguirmos fazer aquilo que nós achamos que é o certo para aquele momento, não seremos ainda criaturas livres. Porque toda sorte de convenção estará nos arrastando de um lado para o outro. E nós vamos identificar essa dificuldade em cada um de nós, até no trato do nosso corpo físico. Eu tenho companheiros assim da minha idade que chegam num certo momento em que a gente tem que decidir se a gente se mantém numa academia, buscando o tipo físico que é admirado pelos outros. Hoje a gente tem na novela, quer dizer, na série que passou, né, o tipo físico, por exemplo, do Cauã Raymond, mas tem muitos outros que são cultuados como a forma que todos precisariam ter para atingir um ideal de beleza. Então o sujeito fica nessa encruzilhada de se ele precisa realmente buscar aquela forma física que agrada as pessoas desse tempo. Já tem outros que desistem, não gostam de academia nem de exercício físico e vai fazer a segunda cultura, que é a cultura de desenvolver a barriga, né? E aí a gente vai encontrando os colegas e um sempre vai falando da barriga do outro. Olha, como você está bem, muito churrasco, muita diversão. E aí a cultura da barriga vai ser para ver quem é que está se divertindo mais nos fins de semana. É uma outra cultura que existe, é uma outra cultura da convenção. Mas então, qual dos dois caminhos o indivíduo vai ser mais feliz se ele seguir? Esse caminho que diz que ele precisa parecer um deus grego, modelado e torneado, conforme o padrão daquele tempo? Ou esse outro caminho no qual ele desiste de tudo e vai cultivar mesmo, é a barriguinha, que é o sinônimo da prosperidade, dos churrascos do fim de semana? Logicamente, nenhum caminho, nem o outro. Mas isso significa que o indivíduo não possa, então, procurar exercícios físicos, que ele não pode cuidar do corpo físico? Naturalmente, não.
Ele pode buscar, mas desde que ele identifique o que é melhor para ele, não aquilo que os outros esperam que ele seja. O modo como os outros esperam que ele se apresente. Então o indivíduo já percebe que ele tem um desvio de postura. Ele vai até a academia e busca orientação para fazer os exercícios que sejam mais adequados para ele. Não que ele abra uma revista e tente se modelar como o rapaz que ele vê nas fotos. Porque naturalmente não é o corpo dele. Não é o melhor para ele. E nós vamos ver pessoas tentando parecer com outras, caindo na imitação e muitas das vezes, infelizmente, no ridículo. Porque nem toda moda vai caber ao meu corpo. Nem todo corte de cabelo vai combinar comigo. Nem toda forma de falar, de agir, de gesticular vai ser adequada para mim. E a imitação vai ser sempre alguma coisa que vai ser olhada com desconfiança. Há pouco tempo se foi a moda em que os rapazes usavam tupete no cabelo. E a gente podia observar a dificuldade que alguns tinham para manter aquele tupete armado. Eram 2 passos na rua e levantava o cabelo, 2 passos e levantava o cabelo. Aí depois veio a moda do próprio Cauã Raymond, né? Ainda em malhação, como Mau Mau, e aí todo mundo deixava o cabelo crescer e colocava o arquinho. Quantas vezes se modificar a moda, quantas vezes o sujeito vai ter que perseguir aquelas aparências, aquele modo de ser, que muitas das vezes não combina com o que ele é. Mas isso significa ser livre? Ser livre para escolher o meu corte de cabelo? Eu serei livre à medida que eu perceber que eu não preciso mais agradar a todos. Que eu posso encontrar aquilo que, para mim, me faz bem. E aí, repetindo, na alimentação, na área do relacionamento, no trato com a aparência e também na convivência do dia a dia. Não mais ter vergonha quando todo mundo fala em vingança e a gente diz que a alternativa boa é o perdão. Muitas vezes a gente ouve pessoas relatarem conflitos e dizem assim, olha, tem um fulano que vive me sabotando no trabalho. E a gente vai lá e diz assim, olha, eu vou te ensinar um jeito de você sabotar ele nunca mais mexe com você. Nós já aprendemos que o melhor caminho é o caminho do perdão. Mas às vezes a gente diz aquilo que a gente acha que o outro quer ouvir de nós. E não aquilo que nós já sabemos que é o melhor para nós e também para os outros. Então, a reflexão da noite de hoje é a da conquista da liberdade. Mas que nós sempre possamos nos lembrar que a liberdade só pode ser conquistada através do discernimento e através do domínio das nossas tendências que ainda nos fazem escolher os caminhos equivocados. Se nós queremos realmente essa liberdade, que é tão aclamada por todos nós, que nós saibamos que a liberdade sempre vem com a responsabilidade. E o que o mais livre é sempre aquele que tem mais discernimento. Vejamos nós, se a gente também, para o nosso cachorrinho em casa, não da história, que sabe tudo, mas o cachorrinho que a gente tem em casa, se a gente vai colocar o dinheiro para ele, pedir que ele vá ao açougue e esperar que ele volte com troco. Naturalmente que não. Nós não vamos dar liberdade porque ele ainda não tem esse discernimento. Nós também vamos ter mais liberdade à medida que nós tivermos mais discernimento. Essa, fora de dúvida, é uma reflexão importante, para que a gente não pense que o mais livre é aquele que não liga para a consciência, porque esse é um escravo de si mesmo sem saber. O mais livre será aquele que ouve a voz da consciência e consegue fazer uma escolha independente das tendências que traga do passado. O mais livre, portanto, será aquele que mirar no exemplo de Jesus e se esforçar a cada dia para seguir seus passos. Boa noite para nós.